A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma pergunta para responder aqui. A pergunta é a seguinte: vou na igreja, mas não consigo me libertar dos vícios, o que eu faço? Bom, é o seguinte, nós temos algumas coisas a pontuar primeiro para chegar nessa resposta, porque se eu der uma resposta muito rápida, quer dizer que eu não tenho compromisso com você que precise de uma resposta. Então, o que eu posso dizer? Existem alguns pontos e nós vamos, dentro de alguns minutos aqui, eu quero falar uns pontos principais para que a gente consiga chegar a uma noção do que nós devemos fazer, porque se nós vamos na igreja, nós continuamos indo na igreja e não conseguimos nos libertar dos vícios, o que você deve fazer? Em primeiro lugar, você deve continuar indo na igreja, deve continuar buscando a Deus, deve continuar se dedicando a Deus, porque se você já teve essa intenção, algo tocou o seu coração para que você mudasse, para que você tivesse um novo comportamento, isso já é um ponto muito interessante. Mas a questão é ir na igreja não é o suficiente para libertar você. É muito importante, sim, a gente deve congregar, é muito importante, e isso eu listo como uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer como cristão, é estar congregando, estar numa comunidade de fé, fazer parte de uma igreja e ser importante, ser relevante para essa igreja também, poder servir a Deus, e são pontos muito interessantes. Mas o que fazer quando nós não nos libertamos dos vícios e continuamos indo na igreja? Existe alguma coisa de errado? O motivo é, a questão é, outro ponto interessante é qual o motivo pelo qual eu estou indo na igreja? Porque muitas pessoas, elas vão na igreja há anos e elas não são libertas. Tem pessoas que vão no primeiro dia, elas já são libertas. O que acontece? Qual a diferença? Aí está a questão. Qual o motivo pelo qual eu estou buscando a Deus? Em primeiro lugar, nós deveríamos buscar a Deus para adorar Ele. Esse é o motivo pelo qual nós buscamos a Deus, nós nos reunimos como igreja, é para adorar a Deus. Mas eu quero ler um texto com vocês que se encontra lá em João 16, João 16, deixa eu achar aqui o texto, João 16, versículo 7 a 11, que diz assim, ó: Todavia digo-vos a verdade que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não verei mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Mas algo interessante ali no versículo 9 que diz assim: do pecado, porque não crê em mim. Aqui está na questão de crer sobre fé. Nós precisamos ter fé, crer em Jesus, que Ele é suficiente para conseguir libertar a gente dos nossos pecados. E é o Espírito Santo que convence. Eu não consigo convencer você através desse vídeo aqui. Eu posso dar um norte para você, mas eu não consigo convencer você que esse é um papel do Espírito Santo. Mas aí tem outra pontuação a se fazer. O Espírito Santo habita nessa pessoa que precisa dessa libertação, porque quando é um vício, o vício ele faz mal para o corpo, e nós temos a instrução através da Bíblia Sagrada que nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita, que é esse corpo aqui, esse corpo físico aqui, é o lugar onde Deus, sendo um ser tão grande, escolheu para habitar. Então nós precisamos cuidar dele. Outro ponto, outra coisa a ser pontuada aqui também, é que nós precisamos de uma direção quando nós não conseguimos, porque depende de quem você busca ajuda, de quem você está buscando essa ajuda. Será que você está buscando essa ajuda da forma correta? O que eu poderia indicar para você, eu não consigo dar a resposta em 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos aqui, mas eu poderia dizer: busque uma direção pastoral. O seu pastor é a melhor pessoa que tem para direcionar você, para orar você, para instruir você o que você deve fazer, mas você precisa abrir seu coração e dizer: realmente eu preciso de ajuda nessa área aqui, porque eu estou sofrendo, estou passando por dificuldade nessa área aqui, e com certeza eu indicaria, essa é a melhor pessoa, esse líder espiritual seu que possa ajudar você, a orar por você, encaminhar você, e tenho certeza que você vai conseguir se libertar, porque já houve uma vontade, um desejo no seu coração de ter uma mudança de vida. Isso é muito interessante. E como eu disse, ir apenas na igreja não é mérito para ninguém. Nós precisamos ir com um intuito, primeiro de adorar a Deus, e depois vem os outros intuitos que todo ser humano tem, as suas petições, os seus agradecimentos. E eu sei que tem, porque se eu falasse que todos vão para a igreja para agradecer a Deus, seria uma hipocrisia da minha parte. Então é isso, nós precisamos de uma direção do Espírito Santo. Também olha o que diz João 8,35, aqui no mesmo livro de João, diz assim, 8,36 diz assim, ó: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Essa libertação que você vai receber é do Filho. Eu não consigo acreditar que a medicina
consiga curar todas as coisas. Ela consegue curar, sim, o nosso corpo físico em muitas áreas e é muito importante, mas quando se trata da questão espiritual, é somente Jesus que consegue dar essa liberdade para nós e libertar a gente. Então entenda, existem alguns pontos a seguir, não basta apenas ir na igreja, precisa ir com um intuito de adorar a Deus e de buscar uma melhora para a nossa vida, para cuidar do templo do Espírito Santo, precisa de uma direção pastoral, que esse é um fator aqui muito importante, que eu creio que é muito, muito importante mesmo, você abrir seu coração, mas abra para a pessoa correta e peça ajuda dela, não peça ajuda de uma pessoa que você veja que é notável que seja mais fraca que você, é um lugar de pessoas fortes e lugar de pessoas fracas, mas peça uma ajuda de pessoas que possam realmente ajudar você, que essa é o seu pastor, o seu líder espiritual. Diga para ele sua fraqueza, eu tenho certeza que ele vai estar orando por você, que ele vai estar direcionando você, e com certeza, se você já tem esse desejo no seu coração, é só questão de tempo para tudo dar certo e você ser livre desse problema aí que vem afetando você ao longo dos seus dias, ao longo da sua vida. E com certeza existe uma libertação. Eu já tive várias, conheço pessoas também, a gente vive num grupo que muitas pessoas foram libertas, muitas estão sendo, a gente só precisa buscar a Deus com o real intuito de adoração a Ele e querer que a gente tenha uma mudança para que o Espírito Santo habite dentro de um corpo, que é uma santificação. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que você fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.